Vemos aqui, entronizada junto ao presbitério, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Faz-se este ano 50 anos, jubileu de ouro. Temos esta proposta pastoral unida à liturgia na vida da igreja. O mês da Bíblia. Não é para dizer que a Bíblia seja mais importante do mês de setembro, mas é para nos motivar a ter a Bíblia, a palavra de Deus, como nosso livro de oração e ter na palavra de Deus o nosso caminho. Que a nossa vida possa se orientar com base na palavra de Deus. Então é um mês de animação bíblica. É um mês para dizer mais às pessoas da importância de crescerem na intimidade com a palavra de Deus. Para sempre mais, como está no Evangelho de hoje, abrirem os ouvidos e soltar mais a língua. Não ficar só se alimentando das coisas do mundo, mas buscar mais essa fonte primeira da nossa fé. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E se formos prestar atenção, a Bíblia ainda é pouco usada por nós na nossa vida espiritual e na prática pastoral. Permanece sendo um desafio. O Concílio Vaticano II, desde 1963, concluído em 65, que nos pediu, deu a Dei Verbo, a palavra de Deus, dizendo para trazermos mais a Bíblia para as nossas mãos. Nos deu ali um texto riquíssimo do concílio, dizendo sobre a importância da palavra de Deus na vida de fé da igreja. Que não deixasse a palavra reservada para a liturgia, mas a partir da liturgia, ela também seja o livro de oração das famílias e do cristão e do batizado. Já Bento XVI, entendendo que precisa caminhar mais com a palavra de Deus, ele deu a Dominus Verbo, então a palavra do Senhor. Então a Bíblia a partir do Evangelho, a Bíblia a partir da palavra do Senhor, a revelação de Jesus como palavra viva do Pai, o Verbo se fez carne. Então Jesus, a palavra de Deus, a revelação divina tem nele a sua plenitude. Então Bento XVI quis dar a palavra a partir do Evangelho, nos chamar a debruçar sobre a palavra de Deus. Não sei se estamos fazendo isso hoje. Se estamos debruçando sobre a palavra de Deus para conhecê-la melhor, para tê-la como nosso livro de oração e para orientar mais a nossa vida na própria palavra de Deus. Este ano está a carta aos Gálatas. Quero deixar aqui uma motivação. Hoje podemos recorrer às livrarias, buscar os subsídios que a igreja oferece para este mês. E também está aí a internet para quem quer fazer bom uso, nos dando muita possibilidade de acessar a proposta do mês da Bíblia, Carta aos Gálatas. Tem lá uma entrevista com o autor que fez o subsídio para o mês da Bíblia desse ano, professor Ivo Antônio. Então, ali, o professor, com muita facilidade e clareza, nos ensina e nos dá dica para compreender a carta aos Gálatas. É uma entrevista, você vai levar aí mais ou menos 1 hora, mas não pensa que isso é muito, não. Às vezes a gente gasta tanto tempo aí com assuntos de pouca importância. Por que não dedicar esta hora para escutar a entrevista, essa live realizada com esse autor do subsídio do mês da Bíblia, falando de maneira muito fácil e clara sobre a carta aos Gálatas. Porque a igreja pôs a carta aos Gálatas este ano? Ela está unida à proposta da campanha da fraternidade. Estamos vivendo um tempo de muita divisão, de muita desunião, de muita briga, de muita polarização, dentro e fora da igreja. As pessoas estão muito briguentas. São Tiago hoje falou de um problema lá
né, da comunidade primitiva, acepção de pessoa, né, uma desigualdade que inferiorizava pessoas. Quando chega uma pessoa bem vestida, de boa aparência, é tratada bem. Chega o pobre com a sua roupa surrada, é tratado com desprezo. Será que isso passou? Muito pelo contrário, penso que piorou muito. Se a pessoa está bem vestida, se apresenta bem, ela tem valor. Se a pessoa está maltrapilha, surrada, com a sua vida difícil, todo mundo distancia dessa pessoa. E se ela está em situação de rua, agora já não tem casa, não tem emprego, não tem nada, é ela e o relento. Pouca gente aproxima dessa pessoa, faz como aqueles que passaram e viram o homem caído e só o samaritano debruçou sobre ele. A acepção de pessoas está aí ainda viva entre nós e sendo muitas vezes um escândalo. Fazemos como aconteceu na parábola do samaritano. Aqueles que tinham funções na igreja desviaram. Aqueles que estavam no caminho do templo desviaram do homem caído. Aquele que não estava a caminho do templo, que era o samaritano, cuidou do homem caído. Que igreja nós somos hoje, passados 2 séculos? Será que melhoramos bastante nessa perspectiva ou repetimos os mesmos erros? A campanha da fraternidade, Cristo é nossa paz, do que era dividido ele fez uma unidade. É a carta aos Efésios. No capítulo 4, no capítulo 3, agora no mês da Bíblia, sois um só em Cristo. O batismo nos faz filhos de Deus, e escreveu no título, sois um com letra maiúscula, um. Quer dizer, não cabe divisão entre os batizados. Paulo, no outro momento, diz que o amor entre vós e para com todos cresça cada vez mais. Então tanto é importante crescermos no amor dentro, como comunidade de fé, como igreja, como batizado, como família de Deus, sois um só em Cristo. Que esse testemunho seja dado a partir de dentro e chegue também aos de fora. Se olhamos hoje dentro da igreja, será que a coisa está bem? Será que esse sois um só em Cristo está acontecendo entre nós? Será que somos unidos o suficiente para vivermos uma fraternidade bonita entre nós? Ou às vezes nos congregamos para celebrar, mas saiu da igreja, ninguém sabe quem é o outro e nem quer saber. E continua levando adiante as suas divisões, os seus preconceitos, as suas discriminações, os seus egoísmos, os seus individualismos, que não edifica no amor fraterno. Sois um só em Cristo. Era um problema vivido tanto no tempo de Paulo para a carta aos Efésios, quanto mesmo Paulo na carta aos Gálatas. Paulo chegava, anunciava o evangelho, formava as comunidades, depois ora recebia boas notícias, de que a comunidade estava sendo autêntica na fé, ora recebia más notícias, que o que ele ensinou, o evangelho que ele anunciou, não estava sendo colocado em prática. A carta aos Gálatas tem um pequeno elogio no início, mas depois o assunto fica, Paulo vai manifestar uma grande insatisfação com os Gálatas. Fala, só tem um batismo e só tem um evangelho de Jesus Cristo. Que Paulo anunciou o evangelho ali na Galácia, hoje a Turquia, sul da Turquia, ensinou ali a fé cristã, dizendo novo nascimento, morreu aquelas exigências do judaísmo, viva agora a vida nova em Cristo, redimidos em Cristo, a liberdade do amor. Viva plenamente essa liberdade, comunidade de fé, do amor, ela é maior do que qualquer lei. Quando pensa que não, passou certo tempo, foram lá alguns cristãos de influência judaica e começou a reverter tudo que Paulo fez, a voltar a impor os princípios, os preceitos, a lei do judaísmo. O professor lá fala,
O judaísmo até o tempo de Jesus transformou os 10 mandamentos em 614 leis. Viram há poucos dias Jesus falando: vós sufocastes a palavra de Deus e a trocastes pelos vossos preceitos. Que pegaram 10 mandamentos e foram transformados em 614 leis, muitas delas restritivas, repressoras, separando o judeu do mundo à sua volta. A lei do sábado, a lei do puro e impuro, a lei da circuncisão, e a partir dessas 3, um emaranhado de leis. Então o judeu tinha o maior medo de aproximar de quem não era judeu, porque poderia não ser puro como ele. Temos que ter cuidado para não sermos uma igreja assim hoje. Acha-se mais puro do que os outros. Vivemos até dentro da igreja hoje uma dificuldade, quando se fala aí até na forma de celebrar, até a forma de liturgia, até não aceitar o que a igreja propõe na liturgia renovada pelo concílio. Hoje tem grupos na igreja que se intitulam tradicionalistas, que não aceita nem a renovação na liturgia praticada pelo Concílio Vaticano II e diz que são batizados. Sois um só em Cristo, essas diferenças precisam ser superadas, não podem ser meio de divisão entre nós. E se eu for contar aqui cada uma das divisões visíveis entre nós, não são poucas. Onde fica o amor fraterno? Onde fica o respeito a todos? Onde fica o acolhimento? Lemos, vamos ler a carta aos Gálatas. Vamos voltar lá ao hino batismal. Não há judeu ou grego, não há escravo ou livre, não há homem ou mulher. Suspendam essas divisões, ponham fim nessas divisões. Se formos listar as divisões de hoje, que somos chamados a pôr fim, que são verdadeiros muros, conforme falou a campanha da fraternidade. Muros de identidade racial, muros de identidade cultural, muros ideológicos e tantos outros muros, que a gente vai edificando aí, separando as pessoas umas das outras. Para além de ser uma prática religiosa que aproxima mais as pessoas e torna as pessoas mais amorosas. Nós precisamos de uma religião que torne as pessoas mais amorosas, porque esta é a liberdade do cristão. A única lei que o cristão é chamado a observar é a do amor. Se ele se torna uma pessoa amorosa, ele é capaz de dialogar com todos. Se ele se torna uma pessoa amorosa, ele é capaz de respeitar a todos. Se tem divisão entre nós, é porque a lei do amor ainda não foi acolhida. Jesus deu a vida por nós na cruz para nos ensinar a prática da lei do amor. E a igreja está no mundo para levar adiante a proposta do reino. No centro da proposta do reino está a única lei do cristão, a lei do amor. Se eu não aprender a praticar esta lei, eu não sou cristão verdadeiro. Eu vou continuar alimentando divisões, individualismos e egoísmos que deformam a minha identidade cristã. Vindo, então, aqui, relacionado ao mês da Bíblia, a carta de Tiago, condenando a acepção de cristão. No Evangelho, na primeira leitura, abrir os ouvidos e soltar a língua. Abrir sempre mais o ouvido é aquele que quer escutar a palavra de Deus para se tornar discípulo de Jesus. Eu na igreja sou este hoje que coloco-me no lugar deste homem surdo, e seu ouvido ainda não se abriu verdadeiramente à palavra de Deus. Jesus o tirou e levou a um lugar à parte. Quando Jesus pregava, dava o ensinamento geral, muitas vezes ele puxava os discípulos à parte para ficar mais intimamente com ele e ali abrir o ouvido, dar a eles a compreensão da proposta do reino. Às vezes nós estamos na igreja e ainda não compreendemos a proposta do reino. Ainda não abrimos o nosso coração e a nossa mente
para a palavra de Deus. São Paulo diz: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos a partir da vossa mentalidade. Transformando a vossa maneira de pensar à luz da vontade de Deus. Já somos esta igreja que não se conforma com o mundo, ou seja, eu não posso deixar que as propostas do mundo me dominem. Está aí hoje a cultura do ódio, gerando tanta divisão. De repente nós temos dentro da igreja pessoas que alimentam a cultura do ódio. Vai criando divisão, vai pedindo para armar as pessoas, vai criando um monte de coisas aí que a gente vê que só alimenta a violência. Se eu não tiver cuidado, eu passo a alimentar em mim também. Não vos conformeis com o mundo. São Paulo diz: tudo posso, mas nem tudo me convém. Será que, como cristão, muitas das propostas que estão aí hoje, no mundo em que vivemos, na minha liberdade de cristão, me convém? Nem tudo me convém. Eu preciso ter, à luz da palavra de Deus e da doutrina da igreja, o meu discernimento. Isso são ideologias, são coisas que passam. Aqui não está o essencial. Precisamos ficar mais atentos sobre o que está na nossa mentalidade. Na minha mentalidade está a palavra de Deus e a doutrina da igreja, ou na minha mentalidade está aí os vícios do mundo, as violências do mundo, que falam mais alto do que a lei do amor, falam mais alto do que a palavra de Deus. E eu passo a sempre achar que estou cheio de razão para alimentar desigualdades e violências, para alimentar propostas sociais e políticas muitas vezes degradantes. Propostas sociais e políticas que deixam muita gente de fora e pesoteada. Será que isso está certo à luz da palavra de Deus? Será que eu conheço as bem-aventuranças? Será que eu já aprendi a ser misericordioso? Será que eu já aprendi a ser humilde? Será que eu já aprendi a praticar a justiça e a buscar a justiça? Será que eu já aprendi a promover a paz? Ou eu estou alimentando ódio e violência por onde passo? É preciso dizer: nunca estou com meus ouvidos bem abertos. Jesus precisa sempre tocar de novo meus ouvidos. É bonito esta cena bíblica, que é como se Jesus estivesse realizando novamente o ato da criação. Tanto é que o texto: ele tem feito bem todas as coisas. Deus viu o que havia feito e tudo era muito bom. Está em questão agora a nova criação em Cristo, a vida nova, nascer como filho de Deus. Deus viu que era tudo muito bom e Jesus vai agindo por onde ele passa e age. As pessoas percebem que ele tem feito bem todas as coisas, porque ele está recriando o homem. E essa cena hoje é bonita porque ela quase nos leva a ver Deus moldando o homem na primeira criação. Moldou do pó da terra o homem, no final soprou em suas narinas e deu vida ao homem. Hoje Jesus toma esse homem, toca nele, o toma um pouco para fora, o chama um pouco para fora, toca seus ouvidos, põe da sua saliva na boca dele e diz: Éfata, olha para o céu. Que Jesus vem enviado do Pai. A nova criação é da vontade do Pai realizada por Cristo. Ele olha para o céu e diz: Éfata, porque ele veio cumprir essa missão de redimir a humanidade, abrir os ouvidos e soltar a língua, para que o homem acolha mais plenamente a vontade de Deus. E de repente, o ouvido desse homem se abriu e a sua língua se soltou. Jesus, nós sabemos como nós começamos a Semana Santa: o Senhor abriu meus ouvidos e não lhe resisti. É Jesus assumindo ali o servo sofredor. Ele abriu meus ouvidos e não resisti. Nós temos que dizer: meus ouvidos estão abertos à palavra de Deus, ou eu estou resistindo até hoje? Só vai ser um bom discípulo, um cristão verdadeiro, aquele que quebrar as resistências do ouvido. Aquele que quebrar a resistência de ouvir mais plenamente a palavra de Deus, para vivê-la com comprometimento.
Depois que você abriu o ouvido e se tornou discípulo, sua língua se solta. Quem frequenta a igreja, acolhe a palavra, é para ficar calado? Por que a missa sempre termina com ide? Ide para testemunhar, ide para proclamar. O que você recebeu aqui, leve aos outros. Precisa soltar a língua a cada Eucaristia, precisa curar os ouvidos e soltar a língua. Crio intimidade, abro os ouvidos para acolher a palavra de Deus e seus ensinamentos. Me deixo enviar para durante a semana ser uma testemunha, ser um anunciador desse evangelho que eu ouvi. Seja repetindo em palavras, seja dando o meu exemplo, dando exemplo nas minhas atitudes. Aí minha língua se soltou também, eu me torno um apóstolo. Todo batizado que se torna discípulo é chamado num segundo momento a ser o apóstolo, o enviado de Cristo para ser sinal do seu amor no mundo. É o evangelho de hoje. Coloquemo-nos no lugar deste homem surdo que fala com dificuldade. Vamos dizer a Jesus: quero, com a força, e aqui está a divindade de Jesus, que meus ouvidos, com a força da vossa divindade, que meus ouvidos sejam abertos, que essa palavra entre na minha vida e no meu coração. Quero ser enviado para dar um bom testemunho da lei maior, da lei do amor. Quero ser um apóstolo, um discípulo que acolheu a palavra e a leva ao mundo em que vivemos. Assim seja.